Nosso GM aí, Alexander Fia, o GM mais ativo aí do Brasil, um dos maiores do mundo, né, em termos de quantidade de partida. Já tá jogando mais um evento aí, a Liga Italiana. E hoje ocorreu a primeira rodada, né, lá na Liga Italiana, torneio por equipes. O Fia está defendendo a equipe do Lazio Scacchi. É o primeiro tabuleiro dessa equipe, torneio bem forte, muitos grandes mestres fortes. E hoje ele estreou contra um grande mestre das Filipinas, Roland Salvador, aí, 2,385. Vamos dar uma olhada nessa partida, mas antes da gente começar, deixa o seu like, se inscreva no canal, isso é muito importante para o YouTube recomendar mais o nosso canal e ajudar a gente a crescer aí ainda mais. Vamos lá para a partida do Fia. As brancas jogaram D4, cavalo F6, C4 e o Fia jogou a defesa Índia do Rei, uma das favoritas dele contra o peão dama. Inclusive no último campeonato brasileiro ele jogou contra mim a defesa Índia do Rei, me ganhou uma partida muito boa, em uma batalha difícil para os dois, né? E me ganhou bem aquele duelo, uma partida bem importante. Sempre foi uma das favoritas dele contra o peão dama. O filipino jogou cavalo F3, roque e G3. Ele escolhe a variante do fianqueto, uma das mais populares alternativas contra a defesa índia do rei, mais posicional, ao invés das mais clássicas aqui, E4 e bispo E2, né? Dominando o centro aqui, e aquele embate bem agudo de ataque na ala do rei, né? Quando joga D6, E5, D5, as pretas vêm com tudo na ala do rei, as brancas vêm com tudo na ala da dama. A variante do fianqueto é algo mais posicional. D6 mandou Fia, bispo G2, cavalo C6, essa famosa variante pano contra o fianqueto. A ideia é que depois de D5, que foi o que o GM filipino jogou, o cavalo vai para 5, né? O bispo do fianqueto não defende o peão de C4, então você vai fazer uma pressão ali. Cavalo D2 é a forma mais tradicional de defender. É possível defender com B3 aqui também, porque tem um truque aqui para as brancas, né? Se tomar, dá para tomar de cavalo, e quando toma a torre tem bispo D2 atacando o cavalo e o bispo de A1. É claro que as pretas não são obrigadas a jogar em cavalo por D5. Dá para jogar aqui C5, entre outras coisas. Essa posição é teórica, né? Mas cavalo D2 é a resposta principal, defendendo com o cavalo aqui. Aqui o Fia joga C5. Tradicional lance aqui para estabilizar a ala da dama. Agora o plano é A6, torre B8 e B5, com o jogo aqui na ala da dama, bem característico da variante pano. Roque A6. E aí, aqui o grande mestre filipino jogou A4, que não é o lance mais preciso segundo a teoria, né? Nessa posição se joga muito dama C2, com a ideia de reforçar o cavalo e jogar com B3 e bispo B2. Outro lance possível aqui é a torre B1, para poder jogar o B3 sem ter problemas na diagonal. A4, digamos assim, é uma maneira radical de parar o B5, mas enfraquece a casa B3, a casa B4, né? E aqui o Fia jogou bem E6, né? Agora, buscando abrir a coluna E, né? E obter uma estrutura de Benoni depois da troca aqui em D5. O Roland Salvador jogou torre B1. O Fia jogou torre B8. Dama C2. Finalmente ele tomou em D5. C por D5. E aqui as pretas têm ótimo jogo com B5. A Benoni, que geralmente as pretas conseguem jogar B5 em boas condições, elas estão bem em geral. A por B5, A por B5. Agora ele ameaça
começar a avançar esses peões e criar, digamos assim, uma forte ofensiva aqui na ala da dama. Então, para frear isso, o grande mestre filipino jogou B4. Tudo certo aqui, B4 parece uma reação boa. C por B4, torre por B4. Atacando aqui o peão, mas aqui o Fia jogou dama C7, ele defende o peão de maneira indireta, porque está cravando o cavalo na coluna C. Dama D3 jogou o filipino, tira da cravada e ameaça o peão de B5. Uma alternativa mais sólida talvez fosse jogar dama 2, sai da cravada e ataca o peão de A5, né? O cavalo de A5, dama por C3, dama por A5. Uma posição equilibrada viria aqui dessa alternativa. Jogou dama D3 aqui o Salvador. Bispo A6, jogou Fia, defendendo com o bispo. Uma ideia interessante para ele seria cavalo G4, para trazer o cavalo para E5, né? Se cavalo toma B5, agora dama C5, é chato, atacando a torre. Tem ideias de bispo A6 cravando, de cavalo E5. As pretas têm um ótimo jogo pelo peão. Parecia uma alternativa muito boa esse cavalo G4 para o Fia. Veio o bispo A6. Bispo A3 jogou o jogador das brancas. Uma boa alternativa talvez fosse trocar aqui os cavalos em E4. Cavalo de D4, cavalo toma. O Fia poderia entrar com o cavalo em C4 e bispo F4 para fazer pressão em D6, né? Embora o Fia poderia jogar a torre FC8, aqui talvez essa posição seja um pouquinho melhor para as brancas, já que elas estancaram bem aqui o jogo das pretas na ala da dama. Esse peão que é passado está bem bloqueado e elas estão bem ativas aqui, pressionando o peão de D6, preparando torre de FB1. As brancas têm uma pequena vantagem. Mas depois de bispo A3, torre de FC8 jogou Fia, ameaçando o cavalo. E aqui as brancas cometeram um erro. Tomaram um peão literalmente envenenado aqui, com o cavalo toma B5, se colocando nessa cravada, né? Elas acreditaram que iam conseguir sair ilesas dessa cravada. Mas o mais sólido aqui seria a torre C1, defendendo o cavalo. A torre está defendida pelo bispo. Acho que as pretas poderiam jogar dama D8, ou mesmo deixar aqui jogar cavalo D7. Não tem nada de tão grave aqui. Inclusive o cavalo toma B5 não seria bom para as brancas, porque aqui, por exemplo, bispo F1 teria um lance como bispo C3, atacando a torre, né? E se cavalo toma, o cavalo, a torre está caindo em B4, né? A única casa aqui para manter a defesa do cavalo seria a torre B1, e aí bispo toma D2. Ganharia uma peça. Se dama toma, cai a torre. Se toma a torre, o bispo retoma. As pretas teriam muitas peças pela dama, né? Uma torre e 2 peças. Elas teriam vantagem. Mas é claro que as brancas não seriam obrigadas a tomar em B5, né? Cavalo C4 aqui com uma posição equilibrada depois de dama B6. Seria razoável para os dois. Depois de cavalo toma B5. Cavalo toma B5, que se coloca numa cravada meio problemática. O Fia jogou dama D7, atacou o cavalo, torre de FB1. Bom, aí o Fia jogou muito bem aqui, cavalo E8, preparando a vinda do cavalo para C7 para colocar mais pressão, né? Já que aqui tem 3 ataques ao ponto B5. Mas tem 3 defesas, os brancos estão segurando, o cavalo E8 busca trazer um quarto atacante aqui. E seria crítico, né, se isso acontecer. Aí o filipino jogou cavalo E4. Agora se cavalo C7, cavalo de E toma D6, defende e ainda ataca a torre. Claro que isso não seria bom. Mas o Fia jogou o bom F5 aqui. Se o cavalo sair... aí viria o cavalo C7 em ótimas condições. As brancas jogaram bispo H3, cravando aqui o peão. Se tomar aqui,
dá para tomar a dama, e se tomar a dama branca, dá para, por exemplo, dá para dar um cheque aqui antes, quando o rei sai e tomar essa torre. E se torre toma, por exemplo, E por D3. Aqui tem 2 peças pela torre para as pretas, mas as brancas têm 2 peões. E as peças pretas estão muito desorganizadas, descoordenadas. A vantagem estaria com as brancas. Então F toma E4 seria ruim. Mas aqui o lance do Fia não foi o melhor. Ele jogou dama D8 saindo da cravada, o que daria uma chance de sobrevivência aqui para as brancas. Torre B6 era um lance muito forte, preparando dobrar na coluna B. E aqui as brancas não teriam boa defesa. Provavelmente ele ganharia material em breve aí o Fia. Depois de dama D8, as brancas conseguiram sair da cravada com dama D1. Foi um bom lance, que agora continua com 2 defesas para o cavalo contra 2 ataques. E o ponto é o seguinte, se tomar em E4, né, dá para dar o mesmo cheque, rei H8, bispo toma C8, torre toma C8. E aqui essa posição de novo, com as 2 peças pela torre e um peão a mais para as brancas, elas têm bom jogo, por exemplo, aqui com o cavalo D4, o cavalo de olho nessa casa aqui. As brancas estariam um pouco melhores até. Alfier aqui não tomou, jogou cavalo C4. Agora de olho no bispo em A3. E aqui veio o erro decisivo das brancas, dama A4. Se o bispo fosse retirado para C1, as brancas conseguiriam aqui lutar. Dama A5 seria um bom lance aqui para o Fier, ameaçando o bispo, o cavalo que está cravado agora por causa da torre em B4. Mas as brancas poderiam jogar cavalo D2, seria um bom lance, né? Para se tomar em B5, agora toma o cavalo de C4. Quem está cravado agora é o bispo das pretas, né? Ou se torre toma, dá para tomar aqui de torre em C4. E se torre toma, joga cavalo toma, atacando a dama. E depois vai trocar as torres aqui. Isso equilibraria a partida. Mas o Fier ainda poderia tentar apertar depois de cavalo D2 com cavalo E3. Ataca a dama, força as brancas a tomarem o cavalo, piorando a sua estrutura. Agora recupera a peça aqui em B5. E as pretas têm muita compensação pelo peão sacrificado. O rei está mal, a estrutura é ruim. Isso aqui teria chance de pressionar, embora as brancas teriam boas chances de segurar também. Mas depois de dama A4, Fier não perdoou o erro e jogou o vencedor. Bispo toma B5. E depois de torre toma B5, torre A8. Tá caindo peça e cai o tempo aqui das brancas, né? Não, mas de todo jeito não tem como evitar a perda de material pesado aqui. A precisão da partida, a gente vê ali embaixo da minha câmera, 80.6 para as brancas, 89.9 para as pretas, para o Fier. Uma boa vitória aí na estreia na Liga Italiana, né? A gente vai acompanhar essa semana. Amanhã ele vai ter partida difícil, possivelmente contra o grande mestre Iturrizaga, né? Venezuelano que agora está na Espanha, o Iturrizaga. Um grande confronto aí. Vamos acompanhar. Então, se você gostou, deixa o like. Se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Eu vou colocar também o link aí na descrição com mais informações aí desse evento da Liga Italiana. Então é isso, pessoal, e até o próximo vídeo.